Olá, bom dia. Vamos começar agora a nossa aula EBD online, onde nós vamos estudar o capítulo 3 de Êxodo e que na nossa revistinha está com o título de Deus levanta um libertador. Então, esse capítulo 3 de Êxodo, ele é pequenininho, vai de 1 a 22. Espero que vocês tenham lido. Se vocês não lerem, pode ler hoje mesmo, depois do almoço, dar uma lidinha. É um capítulo bonitinho, que fala muito bem sobre isso, que Deus procura, né, um líder para o trabalho dele. Então, Deus levanta um libertador. Então, para a gente começar a falar sobre isso, muito antes de chegar nesse... Aí, quem leu o Gênesis, a gente sabe que o primeiro patriarca foi Abraão, né? Que vem desde Éber, aí deu origem aos hebreus. Então, Deus apareceu para Abraão e fez grandes promessas da aliança. Então, Deus tinha um pacto com Abraão, tem até hoje, na sua descendência. Então, Deus fez um pacto com Abraão, e depois desse pacto passaram-se 3 gerações. As gerações de Abraão, de Isaac, e agora já estava na geração de Jacó. Então, passando essas 3 gerações, Deus conduziu essa família, esse clã que tinha 70 pessoas. Deus tirou essa família de Canaã, da terra prometida que Deus deu como herança para Abraão, tirou de lá e levou para o Egito. Então ali Deus sabia que eles iriam descansar, multiplicar-se e que depois eles iam se tornar escravos também. Então, por que foi para o Egito? Lá no Egito tinha um dos filhos de Jacó, tinha José, que foi vendido como escravo, e lá Deus abençoou tanto que ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Império Egípcio. Então lá eles iam se multiplicar. E por que eles iriam se multiplicar lá? Porque a terra prometida, Canaã, ficava na Palestina. E a Palestina era o caminho por onde passavam exército estrangeiro, pessoal que vinha do norte, feito os hititas, descia para o sul para brigar com os egípcios saíam do sul, que ia para o norte. Então, nessas batalhas aí, a devastação era grande, acabava com tudo, acabava com planta, com animais, com pessoas, e aqueles povos que não fosse engolido por outros, que não se juntasse por um desses aí, eles iriam desaparecer, como muitas civilizações desapareceram, como é no caso dos filisteus. Eu estava vendo um documentário e disse que os filisteus não existem mais. Acabou, completamente, acabaram-se. Então, se Deus não toma a providência de tirar esse clã com 70 pessoas para o Egito, eles iriam se acabar também. Então, essa Palestina era um lugar muito movimentado. Então, o povo hebreu dificilmente ia se tornar uma nação, uma força nacional num contexto de batalhas que não tinha nada a ver com ele. Então, mas no Egito, para onde eles foram, eles cresceram tanto a ponto da terra ficar cheia deles. E isso incomodou aos faraós lá, né? Então, só um exemplo que diz que mais para frente, quando eles vão sair do Egito mesmo, a Bíblia relata que só de homens seriam 600 mil, mas homens preparados com potencial de batalha. Homens, não é idosos, jovens, não. 600 homens. Então, dá um total aí de 2 milhões de pessoas. Daqueles 70, viraram 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, tá? Então, é só para a gente ver essa introdução aí.
Então, uma perguntinha agora. Por que os filhos de Israel tinham, por que essa experiência de sofrimento? Então, para começar o sofrimento, Israel, veja bem que tipo, esperou 400 anos. Quando eles saíram de lá, estava 430. 400 anos no Egito. E do início era tudo flores, né? Porque tinha José, mas depois eles foram se aprofundando no sofrimento. E o ser humano vai se acostumando com as coisas, né? Vai se acostumando. Eles foram ali crescendo, crescendo, sendo escravizados. Na Bíblia não fala de rebelião, porque eles iam entrar no chicote mesmo, era a lei da chibata. Então, somente agora, olhando para trás, podemos perceber alguns dos motivos. Apesar da agonia de Israel, Deus estava agindo para fazer o bem, tanto a eles quanto aos outros povos, como Deus prometeu a Abraão. Talvez a explicação para o período de sofrimento de Israel no Egito não seja tão satisfatória. A gente fica falando assim, talvez alguém diga, não, eu não acredito nisso não. Mas, com a morte do rei, que o rei lá era chamado de faraó, com a morte do rei do Egito, que era amigo de José, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela, dessa servidão terrível, clamaram a Deus e o seu clamor subiu. Deus ouviu. Eles estavam sofrendo tanto que clamaram a Deus, Deus ouviu. Então foi necessária essa experiência do sofrimento para que Israel clamasse a Deus por ajuda. Vejam bem, quando a gente está no bem bom, no apogeu, a gente esquece de Deus. Há gente que diz, o meu Deus é o meu dinheiro, meu Deus é o meu bolso, mas na hora da dor, da enfermidade, daquilo que a gente não pode, que a gente se sente impotente diante de um sofrimento, a gente corre e pede ajuda a Deus. Então, por isso que foi necessária essa experiência do sofrimento para que Israel clamasse a Deus por ajuda. É algo estranho isso, né? Mas verdadeiro, no tocante à maioria de nós. Será que nós, eu, Nelma, se tivesse no lugar deles também não ia fazer a mesma coisa, né? Então a gente sabe por nossas experiências. Quando as coisas vão bem, tudo vai bem, perdemos a noção da nossa necessidade de Deus. E a gente até dorme demais, não se levanta para orar, não lê a Bíblia, porque as coisas vão indo bem. Para de ir à igreja, só quer saber dos prazeres da carne, né? Então, de alguma forma, nos sentimos capazes de enfrentar os desafios, né? Quando as coisas vão indo bem, pode deixar que eu resolvo. Eu tenho dinheiro no banco, eu resolvo meus problemas. Se eu ficar doente, eu tenho um bom hospital. A gente esquece de alguma forma, nos sentimos capazes. Então, o sentimento de necessidade de estar indefeso, quando você não tem como fazer, aí sim, esse sentimento nos conduz de forma renovada à confiança em Deus. A gente até muda, a gente se renova, a gente volta ao primeiro amor que a gente tinha antes para Deus. E depois, agora, eu nem me conheço como eu sou, como eu era antes, como eu sou agora. Então, isso tudo conta, isso tudo pesa. Então, ao perder esse senso de necessidade, podemos também perder o contato com Deus. Tá? E perdendo o contato com Deus, nós perdemos a nossa realidade espiritual, porque a gente se sente autocapaz e esquece as coisas espirituais. Então, nós sabemos que nós somos um ser formado, nós somos corpo, alma e espírito. Então, se eu perco o meu contato com Deus, que Deus é o espírito, que é esse espírito que está em mim, que liga com Deus, se eu cortar essa ligação, eu vou me sentir vazia. Eu não sou ninguém. Sem Deus, nós não somos ninguém. Então, devemos ter muito cuidado de não mudar. Se as coisas vão bem, graças a Deus, continuo servindo ao meu Senhor,
continuo orando, continuo indo à igreja, continuo lendo a Bíblia, continuo trabalhando para o meu Senhor. Isso são bênçãos. O crente também enfrenta provações. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Mas nós, como somos crente, crente de verdade, somos forçados a buscar ajuda em Deus. Então, estamos com problema? Temos aonde recorrer, é Deus. Descobrimos o que de fato é importante na vida quando nós recorremos a Deus. Então, o povo de Israel estava sofrendo ali, o cativeiro deles ali se chamava Egito. Aí, mais outra perguntinha. Por que que há tantos pequenos Egitos no nosso caminho? Então, esses Egitos aqui, eu estou fazendo essa metáfora com os sofrimentos, com as provações. Nossas provações vamos chamar de pequenos Egitos. Então, talvez porque assim o povo de Deus não se engane a respeito da necessidade constante. Então, vem as provações, nós estamos sendo provados por Deus, então nós precisamos estar constantemente ligados, conectados com o nosso Senhor. Então, nós temos a necessidade constante de estar com o nosso Deus, nosso Senhor. Então, as provas é para nos testar. Então, nós temos que ser aprovados em todas as provas dessa vida. Então, quando chega o sentimento de desamparo causado pelo sofrimento, nós estamos vendo aí essa pandemia, eu já fui vítima também, mas graças a meu bom Deus que eu saí desse pequeno Egito, né? Então, quando nós estamos desamparados pelo sofrimento, pode ser o primeiro passo para o caminho para a liberdade. Quando a gente se sente sozinho, desamparado e encara... Se lembra do filho pródigo? Foi assim com ele. Pediu a herança que nem tinha direito, se mandou, gastou tudo. Quando ele se sentiu sozinho, desamparado, sem ninguém, sem família, sem amigos, sem nada, que sentiu, foi trabalhar com porcos, que porcos é uma coisa abominável para o povo judeu. Então, naquela época lá, eles já eram chamados judeus já. Então, ele sentiu necessidade de comer a comida dos porcos, a comer as bolotas, que é um tipo de fruta que os porcos comem. Ele sentiu necessidade. Quando ele sentiu ser desamparado, esse desamparo causado pelo sofrimento, o primeiro passo dele é o caminho para a liberdade, foi recorrer ao pai dele. Então, é o que nós também, como os crentes, devemos fazer. Está com sofrimento, está se sentindo desamparado, qual é o primeiro passo para a liberdade? É a procura do nosso Deus. Então, jamais, jamais encontraremos liberdade espiritual olhando para nós mesmos. Se você se sente autossuficiente, se você se esquece de tudo, porque você é mais você, então você nunca vai se libertar de nenhum problema, nenhum problema. Você se acha capaz de tudo, você esquece do Deus Criador que te criou, que te conhece, que sabe de tudo, sabe o que você faz escondido. Então Deus sabe de tudo. Tal como Israel, precisamos olhar adiante para Deus. Então Israel, quando estava no apogeu, comendo, vivendo do melhor, ele esqueceu de Deus. Quando chegou a lei da chibata, a escravidão, aí sim, agora vamos nos lembrar de Deus, vamos olhar adiante para Deus. Aí é neste momento de sofrimento que vem a mão de Deus. Deus que já estava trabalhando, porque a gente pensa que Deus nos abandona, que Deus nos escuta. Não, Deus sabe de tudo e Deus tem um plano para a nossa vida. Então, Moisés, que foi o homem de Deus, escolhido por Deus, Deus falou, agora é a hora dele. Então, nós vamos só fazer uma revisada assim, muito rápido, desde da sua formação, que ele foi criado numa família de escravos, povo hebreu, escravo, foi colocado, foi mantido em segredo, porque tinha que morrer, porque o faraó não queria mais nenhum filho homem lá, dos hebreus, dos escravos, foi mantido escondido por 3 meses,
ficou bonito, já não tinha mais como esconder. A mãe coloca num cestinho de junco, um cestinho flutuante que foi preparado para não afundar, foi betumado todo. E a própria irmã dele leva ele, coloca lá no trecho do rio Nilo, aonde a princesa, a filha do faraó, ia se banhar com as suas amigas. Então, lá naquele local, a mão de Deus já agindo, a filha de Faraó achou o menino e quis adotá-lo. Inclusive, a irmã dele Miriam saiu correndo, ofereceu uma arma de leite, que trouxe a própria mãe de Moisés, que é Joquebede. Então, isso aí só para dar uma introduçãozinha. E esse menino foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Nós encontramos isso no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 22. Então, esse menino foi criado em toda a sabedoria. Ali ele vivia na corte. Ali ele era filho de uma princesa, que mais tarde essa princesa lutou com um sobrinho dela e passou a ser a rainha do Egito. Ela reinou, na Bíblia não fala, mas no livro de história diz que ela reinou 22 anos. Quem era Moisés agora? Era o filho da rainha. Ele tinha tudo, mas ele não esqueceu os ensinamentos que ele teve com a mãe dele, nos primórdios da sua... Lá, ela foi passando isso, e ele ele via também os escravos hebreus sofrendo, ele via tudo aquilo, mas ele foi educado em toda a sabedoria, e vivia no apogeu, até que um dia que ele estava com 37 para 40 anos, quer dizer, filho importante da nobreza, né? Mesmo sendo filho adotivo, Moisés foi forçado a fazer uma escolha. Ele tomou uma atitude, matou um egípcio que estava maltratando um escravo hebreu. Ele viu que dos irmãos dele, um dos hebreus, estava levando chibata de um capataz, né? Quando Moisés fez isso, ele foi descoberto. E o faraó que reinava agora, não era mais a mãe dele, não era o primeiro que era amigo de José. Esse faraó queria acabar com toda a imagem da mãe de Moisés. Inclusive queria matar Moisés também, queria se livrar dele. Então esse faraó, quando soube que Moisés matou um egípcio, pronto, foi a gota d'água. Queria matá-lo e Moisés fugiu para Midian, quer dizer, uma terra bem distante do Egito, e viveu 40 anos lá. Ele se casou, foi trabalhar com o sogro dele, então ele passou a ser pastor de ovelha, lá, quer dizer, aquele trabalho árduo de procurar pasto, passar o dia inteiro pastoreando as ovelhas. Então ele ficou lá 40 anos. 40 anos, no sol, né, cuidando de ovelha. Quem era ele, né? O filho da rainha lá. Então, esses 40 anos foi tempo suficiente para que ele perdesse sua cultura, aquela cultura lá, que ele aprendeu lá no Egito, e o seu orgulho. Moisés perdeu aquilo. Então, foi tudo consumido em virtude da vida simples, rude de pastor de ovelha. Ele perdeu tudo, aquela cultura dele. Agora, finalmente, Moisés era um homem manso. Ele perdeu aquela arrogância, aquele orgulho. Era verdadeiramente um homem útil. Chegou ao ponto que Deus queria. Ele, com toda a bagagem que ele teve, todo o conhecimento, mas ele perdeu aquela cultura de viver na corte. Então, através desse exemplo de Moisés, nós devemos aproveitar alguma coisa, alguns exemplos, alguns ensinamentos para nós. Primeiro, Moisés aproveitou todas as oportunidades que ele teve lá como filho adotivo da princesa. Então, Moisés nasceu num lar de escravo, mas foi criado na corte egípcia. Então, Moisés, no livro de Atos, no capítulo 7, 22, diz que Moisés foi educado em toda a ciência
dos egípcios. Olha que os egípcios é um povo muito adiantado até para hoje. A gente sabe que a cultura antiga dele é muito adiantada. E ele, Moisés, ficou poderoso em palavras e obras. Então Moisés aproveitou. Então nós hoje, como os crentes em Jesus, temos de aproveitar as oportunidades para crescer e desenvolver no contexto da nossa cultura. Mas que cultura? Nossa cultura aqui do nosso país, né? Então, se eu tenho condição, eu tenho tempo, tenho dinheiro e posso estudar, me preparar para me desenvolver mais no contexto da minha cultura, do meu país, da minha cidade, mas da minha cultura evangélica, né? Eu posso aproveitar o exemplo de Moisés. E depois eu vou ser poderosa em palavras e obras, mas no Evangelho. Já pensou? Poderoso em palavras, assim como o apóstolo Paulo, que ganhou tantas almas para Cristo. Então, esse exemplo de Moisés, esse primeiro exemplo, que nós devemos aproveitar essa oportunidade. Segundo exemplo, Moisés tinha um sonho. Quando a gente lê, a gente vê. Moisés, ele já se via como um libertador de Israel. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele matou o capataz egípcio, ele pensou, opa, meus irmãos, ele pensou que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los. Mas eles não compreenderam isso. Eles compreenderam? Não. Isso em Atos dos Apóstolos também está falando. E no capítulo lá, que a gente vai ler, no capítulo anterior, ele vai falar com dois hebreus que estavam brigando. Aí ele falou assim, o que você está pensando? Quem te botou como juiz entre nós? Só porque você matou um egípcio? Aí ele disse, epa, fui descoberto e fugiu. Então, mas ele tinha um sonho. Ele achava que os irmãos hebreus iam ver nele o libertador, porque Deus colocou ele lá na corte. Era tudo que eles precisavam. Mas os hebreus não viram isso. Aí, assim como Moisés, nós devemos ter o desejo de fazer grandes coisas também. Moisés, ó, filho de escravo, mas ele tinha o sonho de ser o libertador. Então, nós também devemos ter o desejo de fazer grandes coisas para Deus e de ousar grandes coisas para ajudar os nossos irmãos, nosso próximo. Então, como Moisés queria ser o libertador, que era o ápice para aquele povo hebreu, nós também devemos ousar em fazer grandes coisas para Deus. Já pensou que bênção? Se todos nós pensássemos assim, ser grandes para Deus e fazer grandes coisas para Deus e para nossos irmãos também. Então Moisés aproveitou a oportunidade, ele tinha um sonho, mas Moisés também aceitava a disciplina. Moisés, por ser filho de escravo, ser um hebreu, ele poderia se rebelar, chegar lá na corte, não ligar para a princesa, não ligar para nada, desobedecer, como a gente vê tantas crianças rebeldes. Então, os hebreus não tinham a visão de herói que Moisés se sentia. Moisés já se sentia um herói. Então, quando o faraó quis matar Moisés e ele fugiu, ó, ele já era disciplinado lá na corte, né? Ele errou quando matou o egípcio. Ele viveu 40 anos como simples pastor em uma região distante, lá em Midian. Olha que disciplina. Ele poderia ir mudando de lugar. Não, ele se acalmou, chegou lá. O sogro deles, Jetro, né? Jetro deu de presente para ele a filha mais velha. Ele se casou, teve um filho que se chamou Gerson. Então, ele foi disciplinado, ele ficou lá, calminho, saiu com quase 40 do Egito. Chegou lá, passou mais 40. Então, olha só, esse homem era um homem disciplinado, né? Então, a imagem dele de herói, daquele herói, que ele tinha aquele sonho, desapareceu
lentamente. Foi sufocada pelo trabalho árduo de pastor, aquele trabalho repetitivo, todo dia levar as ovelhas, procurar pasto, procurar água, o sol escaldante. Mas ele foi tão disciplinado que aquele sonho foi sufocado. Finalmente, Moisés aprendeu a se aceitar como João Ninguém. É a palavra que a gente usa. Eu usei essa palavra porque aqui no Brasil a gente costuma dizer João Ninguém. Mas quer dizer, ele aprendeu a ser um homem comum, igual aqueles ali da família que ele constituiu. Não era mais o filho da princesa, não vivia mais na corte de Faraó. Agora ele era um homem comum. Aqui a gente chama, ele passou a ser um João Ninguém, né? Ele era empregado do sogro dele agora. Nós vamos tirar uma lição daí também. Nós também precisamos desse tipo de disciplina. Não é intenção de Deus quebrar nosso espírito. Deus não quer nos arrasar. Mas Deus não quer usar o nosso orgulho. Deus, às vezes, nos dá provações para isso. Ele não vai nos destruir. Mas Ele não vai querer nos usar assim, com tanto orgulho, com tanta arrogância. Deus não gosta de arrogantes. Deus gosta de pessoas simples, né? Humildes diante dele. Não é ser idiota diante dos homens, não. Simples diante de Deus. Ser manso, né? Porque os mansos herdarão a terra. Então, só devemos nos tornar alguém, quer dizer, ele era um João Ninguém, mas agora nós devemos nos tornar alguém quando Deus possa nos usar. É esse alguém que eu quero ser. Eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou trabalhar na obra de Deus, para que Deus possa me usar bastante para que eu seja uma bênção nas mãos de Deus. Nós, como os crentes, queremos ser instrumentos do Espírito Santo de Deus. Então, aí vem mais um ensinamento da vida de Moisés. Aproveitar as oportunidades, sonhar, ter sonhos altos, aceitar a disciplina e também encarar nossas limitações. Nós não somos super-heróis, heroínas, não, nós temos limitações. Todo mundo tem uma limitação, tem limitações. E Moisés, que tinha aquele sonho de ser o libertador, agora ele estava com 80 anos. Aí, ao chegar aos 80 anos, Deus lhe prometeu que seus sonhos de juventude seriam realizados. Aí no capítulo 3, Deus chama ele e diz: agora chegou a hora, Moisés, você agora vai ser aquele libertador. Aí Moisés, com 80 anos, ele não tinha mais 37, nem 40, Moisés titubeou e encontrou diversas razões, assim como nós às vezes fazemos, para dizer que não poderia realizar o que planejara um dia. Agora o meu tempo passou, agora combati o bom combate, né? E guardei a fé. Mas será que combatemos o bom combate feito o apóstolo Paulo? Não. Temos que encarar nossas limitações. Então, nesse capítulo aí que nós estamos estudando, observamos um diálogo entre Moisés e Deus. Os dois conversaram ali. E no versículo 11, quando Deus diz que quer que ele vá lá libertar o povo, aí no versículo 11 Moisés diz: quem sou eu para ir a Faraó? E agora? Quem sou eu? Não sou mais ninguém. Lá no Egito ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Meus irmãos acho que já morreram, 40 anos. Os que estão lá não me conhecem. O faraó que está no poder, nem sei quem é. Se me conheceu quando criança. Quem sou eu? Aí no versículo 12, Deus responde: eu serei contigo. Me lembrei até da última frase do livro de Apocalipse, no livro de Mateus, na grande comissão, quando Jesus fala: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, Deus aqui falou com ele: eu serei contigo. Aí no versículo 13, Moisés diz: mas se eu vou me apresentar para os meus irmãos falando
que o Deus dos nossos pais me enviou aqui, eles vão perguntar qual é o nome dele, qual é o nome do Deus dos nossos pais. Aí no versículo 14, que é o nosso textual, Deus responde, diz para ele que eu sou o que sou. E ainda vai dizer assim, dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus também aconselhou ele a se reunir com os anciãos de lá. Depois Moisés se reúne com os anciãos de Israel e planejaram ir falar com Faraó. Olha, aí mais uma lição para a gente. E com isso, aprendemos que o povo de Deus deve ser dependente de Deus, mas interdependente entre si. Precisamos de Deus e precisamos dos nossos irmãos. Precisamos um do outro, pois somos uma família. Moisés foi chamado para ser fiel a Deus e realizar sua missão. Não foi chamado para ser bem-sucedido ou fracassar. Por isso, o elogio de Moisés no Novo Testamento, em Hebreus 3:2, diz que o elogio dele é a fidelidade dele. Em Hebreus 3:2 diz que a fidelidade de Moisés é igual a de Jesus, é semelhante a de Jesus. Então, o elogio não é que ele fez isso, que abriu o mar, as pragas, não. A fidelidade. Era isso que contava para Deus. E o mesmo vale para nós. Onde há fidelidade, o fracasso não traz culpa e nem o sucesso não traz glória. Eu posso obedecer a Deus e fracassar, mas não tenho culpa nenhuma, obedecer ao meu Deus. E se eu tiver muito sucesso, a glória também não é para mim, é para o meu Deus. Então, nossa responsabilidade é limitada. Somos chamados simplesmente para convocar os cativos do pecado para a liberdade espiritual. É essa a nossa responsabilidade. É isso que nós aprendemos aqui com Moisés. E nós só devemos fidelidade a Deus. Então, para terminar, vamos ver o nosso textual que diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, a benevolente presença de Deus em enviar e ajudar Moisés está ligada à essência de Deus. Por isso que ele diz, eu sou o que sou. A essência de Deus é como ele é um ser independente, ele não precisa de nada. E ele é autoexistente. Deus é um ser que não tem princípio nem tem fim. E, portanto, ele está totalmente capaz de manter suas promessas e de ser conhecido para sempre. Então, irmão, esse é o estudo da nossa lição de hoje. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus trabalhe no coração de cada um de vocês e no meu também. E espero nos encontrar numa próxima. Tchau, até a próxima.